Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a psicóloga Daniela da Silva e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, cuidadores, sobre culpa. Pois é, não adianta dizer que, eu nunca senti culpa, isso nunca aconteceu comigo, seja por vergonha de assumir ou por sei lá, por medo, por achar que não tem. Por quê? Porque sim, todo cuidador, todo familiar, ao descobrir esse diagnóstico, ao lidar, conviver com a esquizofrenia, tem esse sentimento de culpa, de onde foi que eu errei, por que comigo, tem todas aquelas dúvidas que a gente fala, né? E isso eu não tô falando aqui para criticar, hipótese alguma, mas exatamente para mostrar para vocês que é normal. É normal sentir essa culpa, é normal ter esses sentimentos. Você não vai deixar de ser ter menos amor pelo teu familiar por sentir isso. Porque pega de surpresa, como eu escuto de muitos familiares, é como se um caminhão tivesse passado por cima de mim quando eu descobri o diagnóstico, e daí depois eu tive que juntar os pedacinhos de novo e recomeçar. Então realmente é assim que acontece, a culpa existe, mas ela vai amenizando, vamos dizer, com o passar do tempo. Porque às vezes vai voltar lá aquele sentimento assim, mas será que não foi eu? Será que eu não fiz alguma coisa errada na gravidez, na criação deles? Certo? Então é normal isso. Em primeiro lugar, é isso que eu quero falar para você, cuidadora. É normal sentir essa culpa, né? E ela vai amenizar com o passar do tempo. Também, daí falando da culpa, eu queria dizer para vocês que eu escuto de alguns cuidadores, daí assim eles olham, principalmente se tem filho adolescente, que surgiu o transtorno na adolescência. Eu olho assim, os familiares fica perdido, fica com aquele medo assim, o que vai ser do meu familiar? Com aquele sentimento meio de desesperança, né? Então, assim, eles ficam tristes, assim, eu fico pensando, o que vai ser dele? No futuro, não consegue estudar, não consegue trabalhar. E quando eu morrer, o que vai ser dele? Quem vai cuidar dele? Então aí eu digo para você, cuidador, faça a sua parte agora. Eu sei que é difícil ouvir isso e de início alguns podem, né, não gostar, como eu digo, e tudo bem, mas eu falo por experiência, pelo contato que eu tenho com os cuidadores. Então, faz a tua parte agora, cuida do seu familiar agora, que eu sei que vocês fazem muito bem e com amor. E o futuro, como se diz, o futuro a Deus pertence. Mas sempre vai existir assim alguém, ou um irmão, um tio, um primo, alguém que vai ajudar eles, certo? Então, assim, cuida agora de ti, do teu familiar, porque aí vamos pensar assim, tu fez a tua parte. Sem essa culpa também de ficar assim, mas quando eu for e ficar se apegando assim, quando for, alguma coisa vai acontecer, alguém vai cuidar deles. Aí também nesse ponto eu digo para vocês o quanto é importante vocês ensinarem eles a se cuidar, a tomar as medicações. E pode falar disso para eles, olha meu filho, meu irmão, sei lá quem for, você tem que aprender a tomar as medicações, tem que aprender a fazer algumas coisas para ti, porque eu não vou estar sempre aqui. Eles precisam saber disso, né? Porque lá na frente pode acontecer mesmo de eles ficarem sozinhos. Então, é importante eles saberem se virar, eles fazer alguma coisa em casa, nem que talvez eles vá morar nos fundos de alguém, mas vai ter a casa dele, então vai ter que tomar banho, vai ter que escovar os dentes, esquentar a comida deles ou fazer ali, e o mais importante, tomar as medicações. Então, nesse sentido que eu quero falar para vocês, né? Trabalhar essa culpa de vocês. Aí entra a importância de fazer uma terapia, de participar de grupos, porque o pessoal lá naquele grupo que eu participo chega muito assim com essa sensação de culpa, com essa desesperança no futuro, o que vai ser do meu filho? Eu olho para ele, fico pensando, vai ser a vida toda assim, tá com 18 anos e como é que vai ser? Daí olha lá alguns com 40, 50 com transtorno. Será que eu vou aguentar? O pessoal pergunta assim, será que eu vou aguentar tudo isso? Será que ele vai aguentar?
Vai. Vão aguentar vocês são fortes, como eu sempre digo, são mães guerreiras, familiares guerreiros, e vocês conseguem. Não é fácil, tem muita barreira, é triste, é sofrido em momento de surto principalmente, mas é possível. E como eu sempre digo, hoje em dia também com tratamentos, cada vez está melhorando mais. Se tiver menos surtos, a chance de uma estabilização, de não ter mais surtos, novos surtos, é muito grande. Eu conheço pessoas que só tiveram um surto e tão bem até hoje, trabalham, estudam, tem roda de amigos. Então é possível, gente, certo? É possível conviver sim. E aí, então, hoje, esse é o recado para você, cuidador, que é normal sentir essa culpa, é normal ter essas dúvidas, assim, quanto ao futuro, ter um pouquinho essa desesperança, vamos dizer, mas é importante você não manter isso dentro de ti, porque senão isso vai te corroendo, vai te machucando, e aí daqui a pouco você tá adoecendo, tá com uma depressão, tá com algum problema, e aí como que tu vai ajudar teu familiar, certo? Então, assim, não se martiriza também por sentir isso, ou por lembrar que tu já sentiu isso. Ai, mas como que eu pensava isso do meu familiar? Normal, mais uma vez, como eu sempre digo, você é ser humano, é de carne e osso, tem um coração batendo aí dentro. Então é normal sentir tudo isso, né? Então não pensa assim que como que eu senti culpa? É normal, certo? Mas você vai superar. Pode ter certeza que você vai superar, mas claro, para isso é preciso também você se ajudar, você ter uma rede de apoio, que seja então esses grupos, que seja apoio médico, porque às vezes eu sei que os familiares dão no pé, né? Infelizmente é assim. Mas busca então essa rede de apoio. Aproveita quando tem isso na tua cidade, ou que seja às vezes online, eu não sei se existe, mas em algumas cidades tem, alguns CAPs tem. Então aproveita isso. Te cuida também. Quanto melhor você tiver, melhor você vai poder cuidar do teu familiar, certo? E ao olhar assim para ele, tenta olhar, como eu digo assim, além da esquizofrenia. Procura olhar ele como uma pessoa normal, que tem as limitações, que precisa de medicação, de um cuidado, mas assim como pessoas que têm diabetes e precisam tomar insulina, pessoas que têm problema de pressão, de coração, né? Então procura olhar ele além da esquizofrenia e pensar que isso pode melhorar, que isso pode estabilizar. E trabalha daí então essa tua culpa nos grupos, na psicoterapia, porque se tu ficar sentindo isso, ficar remoendo, ficar te culpando, não vai ser bom para ti nem para o teu familiar, para os outros que convivem. Mas pensa nisso que eu falei, nessa questão de, eu olho para ele e fico pensando no futuro. Vive também um dia de cada vez. Sabe como o pessoal lá dos Alcoólicos Anônimos falam, né? Um dia de cada vez. Começa a pensar assim, viver um dia de cada vez, aproveita o tempo que eles estão bem, curte quando eles estão legais, porque às vezes também é horas ou minutos, daqui a pouco tá bem, daqui a pouco já fecha a cara, já não tá legal. Então aproveita esses momentos, sai para passear com eles, que eles também conseguem fazer. Como eu digo, eles não se tornaram inúteis, muitos não perdem a inteligência, às vezes fica mais lenta, tu tem que estimular mais, mas eles não perdem a inteligência. Então eu digo, eles têm que reaprender muitas coisas, certo? Então aproveita esses momentos com teu familiar, curte junto com ele, vai te livrando dessa culpa, porque ela não é tua, como diz, isso não te pertence. Isso não te pertence, esquece essa culpa. A esquizofrenia é uma questão genética, às vezes pode ter tido alguma questãozinha lá no parto, mas não foi culpa tua o teu familiar ter a esquizofrenia. E lembra sempre disso que eu falei, que é normal ter essa culpa. Agora, o normal não é tu manter ela em ti, tu tem que trabalhar ela para ela amenizar, para ela diminuir e às vezes até sumir. Né? Eu conheço também muitos familiares que hoje em dia não sentem mais, eles sabem que eles estão fazendo o que eles podem aqui e agora. E que se lá para frente, quando eles morrerem,
Daí vai se ver o que vai acontecer. Alguém vai ajudar, alguma coisa vai acontecer. Porque eu posso dizer para vocês também, às vezes, caso de irmãos que ficam cuidadores, nossa, o familiar às vezes muda assim, dá um salto, né? Com os pais, às vezes eles eram, não fazia nada, não fazia isso, aquilo. E quando fica com os irmãos, não muda completamente. Toma um remédio, sai sozinho, não tem mais tanta aquela manha, vamos dizer. Às vezes pode ser pela superproteção que os pais tinham, pode ser porque com os pais eles eram mais. Os pais eram mais fracos e acabavam cedendo, né? E eles sabem, eles são espertos, então eles pegam o ponto fraco também. Mas, né, o que eu quero dizer é que eles conseguem viver e vivem bem com os irmãos, tá certo? Então não te preocupa com isso de como vai ser depois. Vive o aqui e agora com teu familiar, tá bom? Bom, eu também queria dizer para vocês assim, aproveitar aqui na página, vocês estão vendo que cada dia a gente tem um tipo de postagem. Na terça-feira é o dia dos parceiros, como eu chamei. Então, uma semana nós temos as dicas da terapeuta ocupacional, que é a Adri, e na outra semana nós temos a participação do Dr. Bruno Trevisan, que é psiquiatra, certo? Então, eu quero dizer para vocês, aproveitem tudo isso que a gente está propondo para vocês, aproveitem esse espaço. Eu vejo tanta gente perguntando, dizendo que tem dúvidas, que tem isso, aquilo, outro. Então, aproveita esse espaço, a gente faz com carinho, a gente está fazendo com amor para vocês, certo? Então, assim, deixem os comentários, pode ser aqui, pode ser em qualquer post que vocês interessarem. Deixe o comentário de vocês lá, a dúvida que vocês têm, que a gente vai estar passando para eles, eles vão estar respondendo, certo? Porque aí depois também, agora eu vou dar um puxãozinho de orelha, como sempre. Depois também não adianta reclamar, não adianta dizer assim, mas não tem informação, isso, aquilo, outro, porque a gente tá tentando ajudar vocês, mas vocês também têm que se ajudar, vamos dizer. Vocês também têm que colocar lá quais são as dúvidas, quais são, né, os receios. Se alguém tiver vergonha de colocar lá nos comentários, me manda mensagem lá na página também, não tem problema, né? Seja no Instagram ou ali, me manda mensagem, certo? Mas o importante é vocês aproveitarem esse espaço. Porque é uma coisa que eu digo às vezes também lá no grupo aqui que eu faço em Porto Alegre. Poxa, tanta gente também poderia estar usufruindo disso e não aproveita às vezes. E aqui na página, que é online, que tu pode acessar quando tu puder, certo? Então, aproveitem esse espaço que a gente está dedicando para vocês, coloquem as dúvidas lá, para quem quer que seja, para mim, para TO ou para o psiquiatra, e a gente vai ter prazer em responder para vocês. Certo? Porque a gente também precisa saber o que mais vocês querem saber, quais são as maiores dúvidas de vocês, tá bom? E não esqueçam a dica de hoje, não se culpa tanto, né? Aprende a viver o teu aqui e agora, não ficar pensando lá no futuro quem é que vai cuidar dele, como é que vai ser. E vive a tua vida, aproveita teu familiar agora, quando ele estiver legal. Tá certo? Obrigada então, gente, o pessoal que tá participando, eu não vi quem mais aí, eu sei que tá a Cláudia aqui, obrigada. Não sei quem mais tá aí, se quiser dar um oi antes da gente fechar, tá bom? Vamos ver se o pessoal fala aí mais alguma coisa, não sei quem mais tá participando, mas também obrigada igualmente, certo? Beijo, pessoal, até mais, tchau!